O Instituto IPEC divulgou hoje uma pesquisa sobre a administração do governo Lula em várias áreas. Nós vamos mostrar os números aqui no nosso telão. A única área que teve avaliação com saldo positivo, com 7 pontos de saldo positivo, foi a educação. 38% dos entrevistados consideram que as políticas educacionais do governo Lula são ótimas ou boas, 28% regular e 31% ruim ou péssimo, daí esse saldo positivo. Daqui para baixo, ou há um empate ou o saldo é negativo para o governo Lula. Começando com o meio ambiente, em que há esse empate de 1/3 considerando bom ou ótimo, 1/3 considerando ruim ou péssimo, 29% regular. A sobra ali é daqueles que não souberam ou não responderam. Mesmo numa área em que o governo Lula é reconhecido como uma das suas bandeiras, o combate à fome e à pobreza, 33% consideram bom ou ótimo, 27% regular e 38% ruim ou péssimo, -5 de saldo. Política externa, -7 de saldo. Saúde, em meio à epidemia da dengue, começo de preocupação com a influenza também, causando problemas na área da saúde. 29% com ótimo bom, 30% regular e 42% dos entrevistados considerando a atuação do governo ruim ou péssima. O combate ao desemprego tem saldo de -13, 26% consideram ótimo e bom, 39% ruim ou péssimo. Segurança pública, uma questão que a gente tem falado muito nos últimos meses, 27% consideram a atuação do governo ótimo ou bom e 42% ruim ou péssimo. E a área mais mal avaliada, com menor saldo, 23 pontos de saldo negativo, é o combate à inflação. Apenas 23% dos entrevistados pelo IPEC consideram que a atuação do governo é ótima ou boa, 28% regular e 46% acreditam que o combate à inflação por parte do governo Lula é ruim ou péssimo. A pesquisa do IPEC, divulgada neste domingo, ouviu 2.000 pessoas em 129 cidades brasileiras e foi realizada entre os dias 4 e 8 de abril. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos e o nível de confiança de 95%. Está aqui ao meu lado Clarissa Oliveira para ajudar a gente a entender os números. Acho que podia até manter aqui os números para facilitar a nossa análise, porque, Clarissa, o próprio governo reconhece que, neste ponto, o aumento de preços era um calcanhar de Aquiles desse início de governo. E a expectativa é de que, à medida que se estabilize principalmente a inflação de alimentos, possa melhorar a aprovação do governo. Mas queria o teu olhar para esse quadro geral aqui talvez uma expectativa que ainda não tenha sido cumprida desde que Lula foi eleito em outubro de 2022. Boa noite, Clarissa. Boa noite, Yuri. Boa noite a todo mundo que está aqui acompanhando o CNN Prime Time. Bom, Yuri, a primeira coisa que me chama a atenção aqui nesse quadro é como estão ali evidentes os calcanhares de Aquiles que o próprio governo reconhece que tem. Segurança pública é um problema dentro do governo Lula. Há uma dificuldade muito grande de estabelecer uma política ali eficiente que consiga transmitir para a população a ideia de que o governo do PT sabe lidar com essa área. Essa é a avaliação que se faz ali no entorno do presidente Lula. Então, mesmo que existam algumas medidas importantes sendo tomadas e algumas bastante efetivas, o governo tem dificuldade de transmitir essa ideia para a população e diante da crise de segurança pública que a gente tem visto atingir vários estados do país, o resultado acaba sendo, então, esse ponto, essa mancha na imagem do governo nesse segmento. Quando a gente olha para os dados de saúde, aí a gente vê evidentemente um reflexo dessa epidemia de dengue, também aí da dificuldade do Ministério da Saúde em apresentar resultados para a população. A gente tem assistido a uma crise ali na cúpula da pasta. A ministra Anísia Trindade está ali sob fogo cruzado, ali já faz bastante tempo, e isso acaba se refletindo também na percepção que a população tem da capacidade do governo federal de reagir a problemas nesse segmento. Quando a gente olha para a área da economia, Yuri, é curioso, porque o governo acredita que está sendo bem sucedido na estratégia generalizada de combate à inflação, sabe que tem um problema específico na inflação de alimentos
e joga a responsabilidade aonde? Em quem a gente estava falando aqui sobre esse assunto ontem. O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. O governo federal fica ali nessa queda de braço com o Banco Central, querendo que a taxa Selic seja reduzida para estimular o crescimento econômico, mas o resultado disso pode ser o quê? Mais inflação. Então aqui tem um elemento que pode sim ser determinante para a definição da estratégia do governo federal daqui para frente, sobre como lidar com essa questão da inflação e como equacionar o controle inflacionário à proposta de crescimento econômico, de desenvolvimento econômico que o governo Lula pretende endossar. Pois é, e essa pesquisa, né, ela também abordou alguns aspectos com os entrevistados em relação à expectativa de melhora para a economia e sim, o copo meio cheio para o governo é que há um predomínio daqueles que veem uma melhora para os próximos 6 meses. Mas muita gente teve que adiar planos de compra de bens, por exemplo, eletrodomésticos ou bens mais caros, ou teve que cortar os gastos domésticos. Isso também foi percebido pelo IPEC de uma forma majoritária ao longo dos últimos meses. Não por acaso amanhã o governo está apostando em um lançamento de um programa que vai estimular o mercado de crédito, desde aqueles que recebem benefícios sociais, como Bolsa Família, até os microempreendedores, que é uma área também, um segmento social sensível, e pode chegar até os investidores estrangeiros. No fundo, Clarissa, continua esse cenário aqui, dá uma ideia do que a gente tem ouvido nos bastidores, que o governo vai apostar na economia para ver a popularidade melhorar para os próximos meses, né? Agora, um ponto curioso nisso, né, Yuri, é o fato de que a população, segundo o IPEC, está tendo uma percepção ali de melhora do cenário econômico em geral, mas esse dado aqui é muito relevante. O combate ao desemprego, saldo negativo de 13%. Por que isso é tão importante? Porque o governo tem se gabado dos dados de emprego. Então, aqui fica muito evidente uma dificuldade do governo de comunicar as suas realizações. Porque o presidente Lula, o PT, todos os agentes ali do governo federal envolvidos nessa temática do emprego, tem enxergado como positivos os resultados nessa área. Então é curioso a gente ver que mesmo com a percepção de uma melhora generalizada em relação à economia, apesar das dificuldades ali como o combate à inflação, a população, segundo essa pesquisa do IPEC, acha que o governo está indo mal na questão de geração de emprego, quando o governo acha que está indo bem. Então alguém aí está muito enganado nessa conta, né? É isso. Clarissa Oliveira, muito obrigado pela análise, uma boa noite para você. Obrigada, gente. Boa noite.